go, make my body go, make our bodies higher. Olá, sexto ano, tudo bem? A nossa aula de hoje vai ser uma revisão da nossa unidade 5 já para a prova. A nossa unidade 5 foi Os Desafinados Também Têm um Coração. Nós iniciamos essa unidade com uma imagem que é uma obra de Fernando Botero, Criança de Valecas. Foi uma de suas primeiras obras, tanto que dessa obra, Criança de Valecas, para as obras dele atuais, há uma diferença muito grande de uma para outra. A gente vai ver mais pra frente, tá? Daí nós falamos um pouquinho sobre a música Desafinado. Eu até mostrei para vocês a música de Tom Jobim, certo? E Newton Mendonça. E a música diz assim: se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. É uma música, a letra dela fala muito sobre a questão da gente respeitar o próximo, que as pessoas não são iguais umas às outras, não são parecidas umas com as outras. Então a gente tem muito essa questão de respeitar um ao outro, tá? Diz assim: essa canção faz parte do álbum Chega de Saudade, de João Gilberto, que marcou o nascimento da Bossa Nova em 1959. Ao ouvi-la, uma leitura possível é que, para se fazer arte, nesse caso a canção, não é preciso necessariamente cantar com perfeição técnica, pois a expressão artística vai muito além disso. A Bossa Nova foi um ritmo que possibilitou a diversos artistas, como por exemplo Nara Leão, Geraldo Vandré, que não tinham uma técnica musical bem trabalhada, permitiu que eles pudessem fazer as suas gravações, as suas músicas, sem uma crítica muito grande, uma cobrança muito grande, certo? Porque ela permitiu uma liberdade de expressão diferente, por exemplo, de outros estilos musicais que exigiam uma técnica mais trabalhada, uma técnica mais rebuscada, certo? Daí nós vimos lá na página 4, nós começamos a falar sobre a beleza grega. Daí tem a imagem de Doríforo, que traz para vocês o Policleto de Doríforo, certo? O nome da obra é Policleto, e traz essa obra que foi vista há muito tempo como o ideal de beleza grega. Então muitos artistas trabalharam em cima do ideal de beleza imposto pelo próprio Policleto, pelo próprio Doríforo, perdão. Daí conta também que alguns artistas trabalhavam com a ideia da perfeição. Por exemplo, para o corpo perfeito, ele teria que ter 7 vezes o tamanho da cabeça da estátua, como essa obra, como essa imagem que nós temos aí. Daí vem falar nessa página sobre o cânone, que seria, o que significa cânone? Seria o modelo padrão. Olha só, a escultura que acabamos de ver, chamada Doríforo, é uma cópia romana da obra produzida por Policleto na Grécia. Ela ficou conhecida como cânone, ou seja, como modelo, como padrão, por definir a forma ideal de se representar o ser humano. Embora o tratado de Policleto sobre os padrões ideais tenha se perdido, alguns estudiosos de seu trabalho estimam, entre outras coisas, que a altura humana deveria corresponder a 7 vezes o tamanho da cabeça. Então, foi uma ideia foi uma padronização da beleza que foi feita, certo? Daí, lá na página 5, nós vimos a Vênus de Willendorf. Vem falar sobre a questão da simetria, também a página 5, e diz assim: a simetria também se relacionava à proporção, mas de modo um pouco diferente. Ela considerava a semelhança entre lados opostos. O lado direito e o lado esquerdo de uma face, por exemplo, tinham tamanhos proporcionais ou semelhantes. Assim, os olhos eram simétricos quando tinham o mesmo tamanho e ficavam à mesma distância do centro da face. Isso também valia para pernas, braços, etc. Se tais padrões fossem observados, a simetria se tornava sinônimo de harmonia, certo? Daí a foto, a imagem que vocês têm da Vênus de Willendorf, é uma escultura pré-histórica. Nesse período da história humana, as figuras femininas costumavam ser retratadas em toda sua exuberância, no caso com seios fartos, quadris largos,
que no caso era para representar o papel da mulher como perpetuadora da espécie, certo? É provável que fossem figuras idealizadas para representar a fertilidade e a perpetuação da sua espécie. Por isso toda essa exuberância quando eram representadas as figuras femininas. A Vênus de Willendorf, para alguns estudiosos, era um amuleto. A mulher que a tinha, que possuía essa estatueta, seria abençoada com fertilidade, com prole grande. Então era uma espécie de amuleto, acreditava-se nisso, tá? Daí nós vimos lá na página 6 as obras mais atuais do Fernando Botero, onde nós vimos aí inclusive a Mona Lisa de Fernando Botero, que é uma Mona Lisa bem diferente daquela de Leonardo da Vinci que nós estamos acostumados a ver. E vimos também a Mulher com Pássaro, tá? E vimos a Menina com Flor, de diferentes épocas. A Mona Lisa é de 1977, a Mulher com Pássaro é de 1973 e a Menina com Flor é de 1994. Todas essas obras têm duas coisas em comum. Primeiro, são representações femininas, certo? E segundo, elas têm proporções diferenciadas daquelas que nós estamos acostumados a ver. Elas têm o rosto mais largo, o rosto mais cheinho. Como vocês comentaram na sala de aula, quando nós fizemos a aula pela transmissão pelo Meet, vocês disseram que elas são gordinhas, né? São obras gordinhas. É diferente, por exemplo, de você pegar a obra da Mona Lisa do Leonardo da Vinci, que nós já temos aquele rosto mais fino, e as obras do Fernando Botero não. Agora, por que o Fernando Botero faz as obras dele dessa forma? Vocês lembram? A gente conversou sobre isso na sala. Nós lemos isso na sala. Ele estava se preparando para uma mostra artística, certo? Lá na página 9, verifiquem lá, acompanha lá. Em fins de 1956, eu me encontrava no México e pintava sem parar. Isso é uma fala do Fernando Botero. Preparava a exposição da União Pan-Americana em Washington e o último quadro que fiz foi o Bandolim. Nesse quadro eu senti que tinha encontrado o que procurava. Enquanto desenhava um bandolim de rasgos generosos, no momento de fazer o buraco do instrumento, o fiz muito pequenininho. O bandolim adquiriu proporções fantásticas. Meu talento foi ter podido reconhecer que alguma coisa tinha acontecido. Depois desse bandolim, meu mundo expandiu-se. Passei para as figuras e de repente fui criando um universo inteiro de formas grandes. Aí na página 10 vocês têm a imagem do bandolim. Vocês têm duas imagens. Vocês têm o bandolim original como ele é e vocês têm a imagem que foi feita pelo Fernando Botero. Observem que nós temos o furinho bem pequenininho, o buraco que ele fez lá do bandolim para poder colocar as cordas musicais, né? É bem pequenininho. Então acabou que o bandolim tomou uma proporção que ele não esperava, mas ele se encontrou como artista nesse momento. E a partir daí ele veio fazendo diversas outras obras com as proporções alteradas, certo? Daí vocês têm assim, lá na página 10, vocês têm duas imagens, vocês têm o rapaz comendo melancia. Observem o tamanho dessa melancia, uma melancia imensa. E a mão dele, ele é um rapaz grande, né? E a mão dele é bem pequena. Então, em proporção ao tamanho da melancia, ao tamanho do corpo dele, as frutas também têm uma proporção bem grande. As laranjas são enormes em comparação à banana também. Então é tudo muito grande quando se trata de Fernando Botero. E lá na cena familiar, comenta-se que nos quadros dele, nas obras dele, um gato pode ter o tamanho de uma criança. E uma criança pode ser menor do que um rato, por exemplo. Então ele faz essas proporções alteradas, ele brinca com essa ideia das proporções. E eu trouxe para vocês, aí tem no livro de vocês, outras obras dele, como lá na página 11 tem Rubens e Esposa, certo? Tem também O Artista e Sua Mulher sob um Caramanchão de Madre Silva. Daí diz, Botero produziu suas próprias versões para algumas pinturas importantes da história da arte. Nesse exemplo, talvez em virtude de seu segundo casamento, em 1965,
ele se inspirou em um artista que admirava muito, Rubens, ao lado de sua primeira esposa, Isabella Brandt, certo? As mulheres retratadas por Rubens, assim como as de Botero, também costumavam apresentar formas bem arredondadas, como nós temos aqui nessa imagem, Marte, Vênus, Amor. Nós podemos ver que ela é bem cheia, certo? E nesse capítulo, crianças, nós vimos também um pouquinho sobre a Evelyn Queiroz. Evelyn Queiroz é uma artista que criou uma personagem chamada Nega Hambúrguer com a ideia da aceitação do corpo feminino, certo? Ela fala que ela era criticada por ela ter cabelos curtos, que muitos namorados pediram para ela deixar o cabelo dela igual de mulher, que ela não usava salto, e ela nunca ligou para isso. Ela sempre viveu a sua vida, a vida a maneira que ela queria, certo? Então ela criou a personagem Nega Hambúrguer, que é essa que vocês estão vendo aí na imagem, na xícara dela. E ela trabalha também, a Evelyn Queiroz, com grafite. Lá na página 8, nós temos um grafite que ela fez, muito bonito, por sinal, que diz assim: seu tamanho é lindo, seu peso é ideal. Então é um grafite magnífico, com vários tipos de cor, vários biotipos femininos nós temos aí, e vários cabelos, cor de cabelo, tom de pele. Então é aquela ideia do aceite. Se aceite do jeito que você é, se ame primeiramente, porque você se amando, você vai poder amar o próximo, respeitar o próximo. Então é muito importante essa ideia da aceitação, certo? Vocês como crianças, é muito importante vocês aprenderem a respeitar e a aceitar a si, as suas limitações, e para poder ajudar os outros a se aceitarem, a se amarem. Certo, crianças? Então foi essa a nossa unidade. A nossa unidade 5, ela trabalhou com essa ideia da aceitação, do respeito, e trouxemos as obras do Fernando Botero para a gente poder conhecer um pouquinho e conhecer um pouquinho também sobre o trabalho magnífico da Evelyn Queiroz. Ela, a Evelyn Queiroz, também trabalha, além de grafite, ela trabalha com lambi-lambi, que vocês fizeram um trabalhinho de lambi-lambi, que era para vocês produzirem o lambi-lambi com uma mensagem de aceitação. Os trabalhos ficaram lindos, pena que a gente não pôde fazer uma exposição na escola como eu queria, mas fica para uma próxima. Só que os trabalhos de vocês ficaram lindos, eu gostaria que vocês guardassem, que vocês colocassem na parede do quarto de vocês, no guarda-roupa, na porta, em algum lugar que vocês sempre vejam aquela mensagem, para vocês nunca esquecerem como é importante a gente se aceitar, a gente se amar e a gente respeitar o próximo. Então essa foi a nossa revisão da unidade 5. A da unidade 6 já tá, assim que estiver disponível no canal eu encaminho para vocês o link, certo? E o nosso conteúdo da prova vai até a nossa página 20, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido, e qualquer dúvida vocês podem estar me chamando, ok? Abraços em todos. Tchau, tchau!